Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 21. Título: A corte que o mítico Cristo Rei precisa. 1. E ainda dizem eles que se reúnem dias 23 e 24 de novembro de 2007 em Roma com o Papa Bento XVI para orar, refletir a situação atual da Igreja e preparar o próximo futuro dela. Na verdade, os cardeais católicos espalhados pelo mundo, também o nosso José Policarpo de Lisboa, vão sobretudo exibir-se estes 2 dias em Roma com todas aquelas vestes trogloditas com que tanto gostam de se apresentar perante os demais, particularmente no decurso de teatrais cerimónias litúrgicas de mau gosto e nenhuma profecia, a que de tempos a tempos fazem questão de presidir, quando em seu entender a solenidade do calendário eclesiástico assim o exige. Uma Igreja Católica sem esta estúpida pirâmide hierárquica seria obviamente muito mais conforme ao Evangelho de Jesus e ao Deus de Jesus, mas já não seria mais esta Igreja Católica Romana que temos e que é cada vez mais olhada pelas novas gerações como instituição obsoleta e até prejudicial aos povos. Os cardeais conseguem desse modo lembrar, reafirmar pela enésima vez o seu poder e a sua vaidade perante os vulgares e anónimos cidadãos que somos todos nós seres humanos simplesmente. 2. Mas há mais. Os cardeais recitarão juntos com o Papa, em alguns momentos do dia, partes do breviário em latim, a língua que nenhum dos povos do mundo hoje fala, mas que no entender de Bento XVI continua a ser a língua que Deus melhor entende. É a isso coisa mais sem jeito e 1000 vezes já por eles repetida, que eles chamam orar, oração. Confundem papaguear com orar, oração. Mas não só os cardeais praticam esta confusão. O mesmo fazem os demais clérigos, educados, formatados pelos seminários, hoje quase todos às moscas, e por influência deles, a generalidade das pessoas que ainda frequentam as igrejas paroquiais e os santuários onde os clérigos oficiam sem qualquer espécie de contraditório. 3. E todos estes outros clérigos, ao contrário dos cardeais, fazem-no não apenas uma vez de longe a longe, mas todos os dias, várias vezes ao dia, e ao longo de toda uma vida eclesiástica, que por isso mesmo só pode ser estéril, aborrecida, triste, frustrada, irritada, funcionalizada, numa palavra sem graça e sem verdade, o mesmo é dizer, desgraçada e mentirosa. Porque é tudo faz de conta de manhã à noite. 4. Ainda há, eu sei, pois conheço bem todo esse mundo eclesiástico, muitas generosidades individuais por parte de muitos clérigos, mas até essas acabam perdidas, sem dar fruto de autêntica vida, que para o ser tem de ser livre e sororal fraterna, coisa que o sistema eclesiástico de modo algum permite, muito menos promove, já que é estéril e esteriliza tudo o que toca, e ao que não consegue esterilizar, aborta e mata. 5. Os meus irmãos presbíteros e bispos sabem que não exagero nestas minhas afirmações, e se não sabem, tanto pior, porque então já estão completamente apanhados por este mesmo sistema eclesiástico. Felizes por isso os clérigos, presbíteros e bispos que ainda reagem, resmungam, contestam, protestam, desobedecem, buscam libertar-se de todo aquele túmulo onde vivem como Lázaros mortos, atados de mãos e pés, e ficam, pelo menos como eu, presbítero da Igreja do Porto, simplesmente nunca mais clérigo, função que ninguém sobre a terra alguma vez deverá ter. 6.
aos cardeais já existentes da Igreja Católica espalhada pelo mundo e que nestes 2 dias estão presentes em Roma, vão juntar-se também outros 23, feitos de novo ao segundo dia do encontro por este Papa. São uma fornada de peso, porque é preciso ser hábil e premiar quem dedicou toda uma vida ao serviço atento e reverente do sistema eclesiástico, a sua santidade e à sua santa cúria romana. Aliás, o barrete e o anel cardinalícios que o Papa enfiará na cabeça e no dedo, respectivamente, destes 23 novos cardeais, que outra coisa são, senão o reboçado, entre aspas, de compensação que o hábil amestrador do circo eclesiástico sempre deve dar aos que mais se distinguiram no seu submundo. 7. Já leram o livro A Santa Aliança, editado pela Campo das Letras do Porto? Então leiam e tirem as vossas conclusões. Porém, o mais pungente é que tudo isto acontece e está a acontecer na antevéspera e na véspera do último domingo de novembro, o dia em que a nossa Igreja Católica celebra o que indevidamente chama Solenidade de Cristo Rei. Não julguem que é inocente esta designação. Nada no mundo do poder absoluto e sagrado do Papa e da sua Cúria Romana é inocente. O poder não dorme em serviço e manipula as palavras e os símbolos com toda a perícia. Quem ainda pensa que a treva, também a eclesiástica, é estúpida, é um pobre ingênuo. 8. A treva congrega à volta dela e ao seu serviço a melhor inteligência, paga-lhe bem e ela deixa-se comprar e torna-se mente demoníaca, e é por isso que é compulsivamente perversa e assassina, a fim de manter e reforçar a todo custo o poder da besta, treva, geração após geração, quando deveria desmascará-la, derrubá-la de uma vez por todas, como faz Jesus, a inteligência, a sabedoria, e como sempre onde fazer através dos tempos e em todos os lugares do mundo, as suas discípulas, os seus discípulos, muito justamente chamados pelo seu mestre, o sal da terra, a luz do mundo, a sentinela na cidade, o fermento na massa. 9. Com semelhante designação, solenidade de Cristo Rei, a presença de tanto cardeal em Roma e a entrada oficial de mais 23 no circo eclesiástico católico romano, não só não destoa, como até contribuirá decisivamente para a anunciada solenidade. Tanto cardeal, tanto vermelho, tanto barrete, tanto anel, tanta vaidade, são bem a corte que o mítico Cristo Rei precisa para impressionar os respectivos súbditos. 10. Hoje, século XXI, toda esta manifestação de poder eclesiástico já não impressiona por aí além, porque felizmente os povos estão a tornar-se mais seculares e por isso mais autónomos em relação ao clero, alto e baixo e médio, e à igreja que eles ainda pensam que são. Mas a verdade é que no passado a manipulação destes símbolos teve os mesmos efeitos de sucessivas catástrofes sociais e humanas. Os povos nunca os chegaram a ser, eram meros súbditos, vestidos e alimentados de medo, geração após geração. Hoje, 11. Vejam bem o demoníaco que são todas estas pompa e circunstância cardinalícias e toda esta solenidade de Cristo Rei, assim celebrada sem profecia. Não se fala de Jesus, executado na cruz pelo Império Romano, como Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, cuja memória é politicamente subversiva, conspirativa e perigosa. Fala-se simplesmente de Cristo, e acrescenta-se-lhe o título Rei numa redundância, já que Cristo significa também Rei, ungido, o Rei do Universo, coisa vaga, não histórica, não concreta, abstrata. Por isso,
tudo meros conceitos, sem qualquer conteúdo histórico, sem pessoas e sem povos de carne e osso. 12. Fala-se também de solenidade, quando historicamente o que acontece a Jesus o de Nazaré é a mais hedionda crueldade, que pelos vistos ainda hoje continua 2000 anos depois, com estes demoníacos esvaziamentos da boa notícia bem concreta de carne e osso, que é a pessoa histórica de Jesus, assim como as suas causas em prol do reinado de Deus, os seus combates sem armas e sem guarda-costas, as suas práticas maióticas, os seus enfrentamentos duélicos com os dos privilégios que comiam e ainda hoje comem os povos em nome de Deus, da lei e do Estado. Sobretudo, o esvaziamento da sua espiritualidade, própria de um homem permanentemente habitado, conduzido pelo Espírito de Deus vivo, e ainda o esvaziamento de todas as suas controvérsias teológicas com os teólogos oficiais do templo, que mais não eram do que teólogos do Deus ídolo dinheiro. 13. Nada disto, que afinal é o essencial de Jesus, está presente aqui nesta solenidade de Cristo, Rei do Universo. A Cúria Romana e o seu Papa, chefe de Estado, mais os cardeais e os bispos residenciais atentos, reverentes, obedientes, subservientes à Cúria e ao seu chefe supremo e infalível, não suportam que se lhes fale de Jesus, o de Nazaré, crucificado pelos sumos sacerdotes e seus súbditos e pelo Império Romano. Só querem o inócuo e mítico Cristo, o Rei do Universo, afinal o único que lhes convém para eles poderem prosseguir nas suas vaidades e nos seus privilégios. 14. Felizmente, tudo isto hoje já está caído de podre, mas não pensem que é a libertação da humanidade e dos povos que está aí a chegar. Não é. Porque, entretanto, a treva, ao ver que a Igreja Católica Romana não foi capaz de se atualizar, deixou-a entregue às suas liturgias bacocas e hoje está aí cientificamente organizada e armada como dinheiro acumulado, concentrado, o grande capital, o Deus Todo-Poderoso e Único que compra tudo e todos, também a inteligência, que assim se torna demência demoníaca em lugar de sapiência humana jesuânica. 15. Por isso, os povos que se cuidem e despertem, organizem-se, resistam, sublevem-se, conspirem, lutem, enfrentem o dinheiro acumulado concentrado, desmascarem-no e aos seus executivos, metam-se lúcida e corajosamente nos duelos desarmados ou armados, não com armas do dinheiro e dos seus executivos, mas com a couraça da justiça, a espada da verdade e as práticas sororais fraternas a todos os níveis, também o económico. 16. Venceremos como povos e continuaremos a ter futuro como humanidade, porque connosco está também e sempre o Espírito Sopro de Jesus, o crucificado que deu cabo da cruz, que o Império, hoje o grande dinheiro, sempre fabricou e fabrica, para nela crucificar quantos se parecem com Jesus e fazem-se suas discípulas, seus discípulos, sobretudo com práticas históricas sociopolíticas iguais às dele. É por aqui, obviamente, e só por aqui que eu vou, que estou a procurar ir e que bem me sinto nesta via. 2007, novembro 23. É o fim do capítulo 21 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.